Bom dia e bem-vindas ao Manhã Mulher. Vamos começar o nosso programa hoje especial sobre crenças limitantes. Vou começar com a Érica Gregorini, orientadora familiar, nos falando sobre crenças limitantes nas crianças e adolescentes. Agora vamos falar sobre as crenças na vida dos nossos filhos. Vocês já viram pessoas sem estudo ou sem formação acadêmica chegar ao topo e alcançar o sucesso? E pessoas com currículo conceituado, desempregadas ou atuando fora da sua área de formação? O que impede alguém tão qualificado de alcançar o sucesso profissional? Vou trazer outra reflexão para vocês. Por que algumas pessoas bonitas, legais, estáveis financeiramente, não conseguem construir um relacionamento amoroso duradouro e saudável? O que bloqueia as pessoas de alcançarem o sucesso profissional ou a realização pessoal? Existem várias causas que afetam o nosso estado emocional e nossas ações, e hoje vamos abordar uma delas, as crenças limitantes. É um assunto extremamente importante porque elas têm o poder de limitar as atitudes responsáveis pelo nosso sucesso. Quero que você pare por um minuto e pense em alguma coisa que você deixou de fazer porque se sentiu incapaz, insuficiente, ou por se sentir feia, gorda. Pode ser deixar de ir a um evento ou conseguir desenvolver um projeto. Pense um pouquinho. Lembrou? É bem provável que o assunto que vamos abordar hoje tenha influência no fracasso do seu comportamento. Crenças limitantes é um tema importante, principalmente para pais. Eles são os principais responsáveis pela formação de crenças limitantes em seus filhos. Essas crenças são os grandes sabotadores do sucesso na fase adulta. Crença é tudo que uma pessoa acredita que é verdade, mas na realidade não é uma verdade absoluta. Por exemplo, décadas atrás, muitas pessoas tinham a crença que se comessem manga com leite iriam passar mal. Hoje, essa crença caiu por terra. Essa é uma crença antiga que foi criada intencionalmente na época do Brasil colonial, dos tempos dos escravos. O leite, naquela época, era um alimento bastante raro e caro, sendo de consumo exclusivo dos senhores do engenho. Já a manga era abundante. Como os escravos comiam manga o dia todo, para que eles não consumissem o leite, os senhores do engenho inventaram esse mito, que consumir leite e manga juntos fazia mal. Então, crença é tudo aquilo que acreditamos como verdade. A crença é um padrão mental construído. Agora, quando essas crenças impactam negativamente nossas vidas, elas são chamadas de crenças limitantes. As crenças limitantes são pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre o outro ou sobre o mundo que acreditamos serem verdades, mas que na verdade não são. Esses pensamentos são automáticos, inconscientes e prejudiciais, e por estarem tão consolidados na nossa mente, afetam e limitam o nosso desenvolvimento pessoal, social, acadêmico ou profissional. O que são crenças limitantes sobre nós mesmos? São características negativas que acreditamos possuir e que nos fazem procrastinar ou sabotar nossas atividades, como eu não sou capaz, eu sou burro, eu não sou bom o suficiente, largo tudo pela metade, sou feio, nunca vou ser rico, ninguém nunca vai me amar. São pensamentos negativos sobre nós mesmos que nos limitam. E sobre o outro? São pensamentos afirmativos de que as outras pessoas são más, que mulher dirige mal, que homem não chora, que ninguém é confiável, que todos os homens são infiéis, que as pessoas mentem. São conceitos que não são reais sobre as outras pessoas e que limitam o sucesso no relacionamento amoroso e social. E sobre o mundo?
As crenças mais comuns sobre o mundo são de que o mundo é cruel, o mundo é perigoso, é difícil ganhar dinheiro, que políticos são todos corruptos, que o mundo está em crise, é por isso que nada dá certo para mim. São percepções negativas instaladas sobre o mundo, sobre a situação financeira ou política que nos limitam. As crenças limitantes são uma forma bastante sofisticada de autossabotagem e serve de obstáculos mentais para a concretização dos nossos sonhos. Mas como as crenças são criadas? As crenças limitantes são criadas na infância e na adolescência. Na infância, tudo que a criança vivencia ou aprende, ela absorve como verdade. Isso acontece porque o seu cérebro não está totalmente formado. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio mais complexo e pela capacidade de analisar e questionar, ainda não está formado. Com isso, a criança não tem a capacidade de definir se uma situação é boa ou ruim, segura ou perigosa, verdadeira ou falsa. Nessa fase, pais e educadores têm forte influência na formação de crenças. Na adolescência, o cérebro já está um pouco mais desenvolvido e os ídolos, as autoridades e os amigos são os principais influenciadores no desenvolvimento das crenças. Na fase adulta também podemos desenvolver crenças, mas acontece com menos frequência e intensidade, porque o nosso cérebro já está totalmente formado e moldado por nossas experiências e aprendizados. As crenças limitantes se instalam quando uma criança ou adolescente ouve com frequência frases negativas, como você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, o seu irmão é muito melhor. Eles passam a acreditar nessas afirmações e permanecem registradas em sua mente ao longo de toda a sua vida. Imagina você, durante a sua infância, ouvir várias vezes dos seus pais, que são as pessoas mais importantes para você, que o seu irmão é melhor do que você, ou que o seu primo é melhor do que você. Isso vai ficar registrado na sua mente. E quais são as consequências na vida da criança quando ela ouve frases negativas? Elas absorvem como verdade e passam a desenvolver sentimentos negativos e atitudes que limitam o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e social. Vamos pegar como exemplo a frase: o seu irmão é melhor do que você. Quando a criança ouve essa frase, ela começa a ser afetada, a sua autoestima começa a ser afetada. E ela deixa de ter interesse em algumas atividades por não se sentir capaz. E quando ela estiver na fase adulta, essa mesma crença pode fazer com que ela desista de uma entrevista de emprego por acreditar que os outros candidatos estão mais bem preparados. Ou poderá recusar uma proposta de chefia por não se sentir capaz de assumir o cargo. E tudo isso porque na infância ela ouvia dos pais que o seu irmão ou o seu primo era melhor do que ela. As crenças negativas também são criadas quando a criança ou adolescente vivencia situações como traição entre os pais ou briga, conflitos por dinheiro. Os conflitos como esses podem desenvolver crenças que bloqueiam relacionamentos saudáveis. As brigas constantes entre os pais podem fazer o filho acreditar que o casamento traz infelicidade. Quando o pai trai a mãe, ele pode criar uma crença de que as pessoas traem. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? O que leva algumas pessoas bonitas, legais, estáveis financeiramente, não conseguirem construir um relacionamento amoroso duradouro e saudável? É por causa dos conflitos vivenciados. Ele passa a ter dificuldade de construir um relacionamento por falta de confiança, por achar que vai ser infeliz ou traído. Existem vários tipos de crenças. As hereditárias, que vêm do sistema familiar, elas são as que mais impactam o desempenho das crianças e adolescentes, por causa dos vínculos afetivos e do grau de admiração e confiança que os filhos sentem pelos pais. Algumas famílias vão repassando suas crenças limitantes de geração em geração,
dizendo frases do tipo: o mundo é perigoso, dinheiro não dá em árvore, é preciso ralar muito para conseguir, homem não pode chorar, que tudo na vida é difícil e assim por diante. Tenho certeza que você lembrou de alguma crença que sua família te ensinou. Sem a intenção, os pais também podem criar novas crenças limitantes no filho, através de críticas, frases que destroem o emocional do seu filho. Outro tipo de crença é a social, aquelas que são influenciadas pelo nosso meio social, como amigos, educadores, mídias e ídolos. Essas crenças podem exercer uma grande influência na vida das crianças e dos adolescentes, pregando padrões de beleza, estilo e competências muitas vezes difíceis de alcançar. Isso pode levar à formação de crenças de incapacidade e de inferioridade. Existem algumas crenças sociais muito comuns, como só as pessoas ricas são felizes, só as pessoas magras têm saúde, e se não entrar na faculdade, você não vai conseguir nada. Essas crenças podem comprometer várias áreas da vida, incluindo a saúde mental, autoestima e oportunidades de sucesso. E a última são as crenças pessoais. As crenças pessoais são formadas quando uma pessoa vivencia uma situação e a define como um padrão. Por exemplo, alguém que é demitido do emprego ou não passa no vestibular pode desenvolver a crença de incapacidade. Da mesma forma, após o fim de um relacionamento, fica muito fácil acreditar que ninguém mais vai gostar dela novamente. Essas crenças pessoais podem ter um impacto significativo na autoestima e nas expectativas futuras da pessoa. Tem como desinstalar as crenças limitantes? Sim, é possível desinstalar as crenças limitantes. O primeiro passo é identificar quais são essas crenças e em quais áreas da sua vida elas estão causando limitações. Em seguida, é importante realizar um processo de ressignificação, compreendendo como essas crenças foram instaladas e por que foram criadas, e trazer a consciência que elas foram inseridas e não desenvolvidas por você. E por fim, é essencial cultivar novos hábitos mentais, desconstruindo pensamentos negativos e praticando pensamentos e comportamentos positivos e construtivos. Como evitar a formação de crenças limitantes nos filhos? Agora que vocês, pais, aprenderam que suas palavras têm o poder de limitar o futuro brilhante do seu filho, vou compartilhar uma dica valiosa. Suas palavras também têm o poder de capacitar e incentivar seus filhos a desenvolverem competências que os levarão ao sucesso e à realização pessoal. Existem as crenças fortalecedoras, expressas por frases positivas ditas pelos pais, como: você é capaz, você conseguiu, parabéns, você é muito importante para mim, eu acredito em você. Essas frases criam pensamentos que potencializam a autoestima, fortalecem a autoaceitação, a autoconfiança e o autorrespeito, estimulando seu filho a enxergar oportunidades em meio aos desafios, acreditar em seu potencial e agir de forma construtiva. Quer isso para o seu filho? Seja exemplo de otimismo, resiliência, perseverança, mantenha relacionamentos harmoniosos e saudáveis para que ele acredite que é possível amar e ser amado, ser feliz nos relacionamentos e que conquistar o que deseja é possível. E eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre crenças limitantes e inteligência emocional. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo e eu quero saber: quando foi a última vez que você hidratou os seus cabelos? Nosso cabelo perde nutrientes todos os dias com a ação do sol, frio, vento, calor de secadores, pranchas, água muito quente no banho e também com as químicas capilares. Por isso, precisamos estar sempre repondo esses nutrientes básicos.
A máscara Absolutely Care extrato de bambu da Doce Rosa Profissional é um tratamento para cuidados intensivos dos cabelos. Devolve nutrientes, brilho e maciez, auxiliando o crescimento dos fios. Contém extrato de bambu, queratina vegetal e óleos essenciais e é indicada para cabelos finos que necessitam de força, nutrição e também cabelos com química. E para um resultado ainda melhor em seu tratamento, utilize a linha completa, com shampoo, condicionador e a máscara, disponíveis nos tamanhos Home Care e para salão de beleza. Então, na sua próxima hidratação, utilize a Absolutely Care extrato de bambu da Doce Rosa. Seus cabelos vão amar! Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Voltamos! E agora a gente vai falar sobre crenças limitantes e inteligência emocional. Confere aí! No nosso encontro anterior, nós abordamos o tema de inteligência emocional. E hoje nós vamos continuar falando desse tema que é tão importante para a nossa jornada. Nesse contexto, nós vamos trabalhar as crenças fortalecedoras. Quais são essas crenças fortalecedoras? Que fazem parte do desenvolvimento humano, que está atrelado à inteligência emocional. Quando nós falamos de crenças, nós imediatamente mandamos um comando para o nosso cérebro, onde acontecem as sinapses neurais. E aí a crença pode estar vinculada à questão religiosa. Eu quero te dizer que não é sobre isso. As crenças é sobre o que você acredita, em todas as áreas da sua vida. Sejam elas espirituais, emocionais, sociais ou de contribuição. As crenças estão relacionadas com um longo aprendizado que a gente traz durante toda a jornada. E elas já estão dentro de você. E como que essas crenças acontecem? Como que essas crenças são formadas? Através de tudo que a gente vê, ouve e sente, mas principalmente no período da infância. Tudo aquilo que uma criança de 0 a 7 anos vê, ouve e sente através dos pais ou pais substitutos, através da escola, através dos professores, dos colegas, da igreja, tudo isso tem uma influência, mas a maior influência para a formação de crenças é através dos nossos pais ou pais substitutos. Do que eles fazem, do comportamento que eles têm, das coisas que eles falam. Sentir essas emoções durante a infância fazem parte de um processo de crescimento e formação de crenças. Porque as crenças elas acontecem como uma sinapse neural. É uma informação e um comando de uma sensação que é enviada ao cérebro para um local chamado hipotálamo. E neste local é que acontecem as conexões neurais. Neste momento de conexão neural é que é interligado as informações e ali é criada um aprendizado e uma experiência. E se durante a minha jornada infantil as minhas experiências foram boas, eu crio crenças fortalecedoras, crenças positivas. Porém, se essa minha jornada ela teve experiências negativas, as minhas crenças elas serão negativas. As minhas crenças elas serão de uma pessoa de incapacidade, são crenças de incapacidade. Posso te dar um exemplo sobre isso. O que uma criança ouve do pai quando ele tira uma nota baixa ou quando ele não consegue fazer algo? Ele pode ouvir que ele é um fracassado, que o primo ou o irmão é melhor que ele. Neste momento, está formando uma crença de incapacidade na mente dessa criança. Porque ele vai crescer querendo sempre fazer algo, mas não vai se lembrar desse fato e desse momento. Falar, não, eu não consigo, porque lá atrás alguém me disse que eu sou fracassado. Porque lá atrás alguém disse que eu sou incapacitado de fazer algo. Agora imagine você, se usar toda essa ferramenta, toda essa energia para fortalecer na mente das crianças, dos jovens
e até mesmo dos adultos, que ele é capaz e que ele pode e que não tem problema você errar, que você pode errar, mas você vai acertando durante a jornada e o processo. Imagina o que você está construindo nesse momento na mente de uma pessoa, uma crença fortalecedora. Que sim, estamos aqui vivendo uma jornada de aprendizado e que é possível sim errar, é possível sim recomeçar, mas acima de tudo, que não devemos desistir. E o não desistir te dá a capacidade para dar o próximo passo, de fazer melhor, de construir melhor, de refazer a rota, de construir novos caminhos. A formação de crenças relacionada à inteligência emocional traz todo esse contexto. Já existem vários estudos onde é feito experimentos de que quando você coloca uma pessoa, uma criança, um adolescente, num ambiente em que é um ambiente de inspiração, fortalecedor, que traz uma energia positiva, essa criança tem grandes chances, esse jovem, de ser uma pessoa de sucesso, de conseguir quebrar todas as barreiras e ir para um próximo momento, um próximo nível. Agora, se você coloca uma criança ou um adolescente em um ambiente agressivo, hostil, onde as pessoas não sabem fazer elogios, essa criança vai viver exatamente isso, vai crescer fazendo isso. É o ensinar pelo exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos ensinando? Qual é o exemplo que você está ensinando? Tudo isso está relacionado com as conexões da inteligência e das emoções. E agora a dica é para os empreendedores sobre a mudança de mentalidade para melhorar os negócios. Olá, empreendedores de plantão! Vim aqui trazer para vocês hoje uma reflexão. Você tem mindset de dono? O que é mindset de dono? É uma mentalidade de dono. Ou você é uma pessoa que pensa assim, lá na sua vida, eu não consigo fazer isso, isso é demais para mim. Ou você fala, às vezes, seria bom, mas acho que não é para o meu negócio. Essa não é a mentalidade de dono. Essa é uma mentalidade fixa, uma mentalidade restrita a alguns bloqueios, a alguma parte da sua vida que te impede de você desenvolver. A mentalidade de dono, ela te traz o ao contrário. Ela te fala assim, nossa, adoro um feedback, dá para eu crescer com isso. Resultado vem em cima de problema. Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento que você tem que trazer para a sua empresa. Não adianta você ter um pensamento fixo e travado e buscar um crescimento. Você não vai conseguir. Você já tinha pensado nisso? Será que hoje você já não pensou na sua vida alguma coisa que te barrou, que parou a sua empresa de crescer? Então eu vou fazer um testezinho com vocês. Toda vez que vier um pensamento assim, eu não vou conseguir, ou vem aquele pensamento do problema, isso é muito difícil na minha vida, como eu vou resolver? Em vez de você dar uma resposta de primeira, você vai parar e vai pensar. Será que eu consigo resolver isso? É a primeira vez que você vai se perguntar isso. Se você entender que você não consegue resolver, você passa para a segunda vez. Dali uns 20 minutos, uma meia horinha, você lembra do problema e fala assim, será que eu consigo resolver isso? Não consegue ainda, não é uma coisa que vem na sua mente, que você consegue ter essa liberdade, esquece um pouco, deixa passar pelo menos uma horinha e volta. Pare e pensa lá, você consegue resolver ou achar alguma forma de resolver ou saber quem consegue resolver? Porque se você não é capaz de resolver, talvez alguma pessoa à sua volta seja capaz de resolver. Depois disso, depois da quarta ou quinta vez, você não conseguiu resolver, a pergunta vai ser trocada. Como eu consigo reduzir o risco que isso me passa? Ou que este problema vai me causar? Conforme você vai organizando a sua mente, você vai ver que a tomada de decisão vai ser mais fácil. Você não vai mais ao ponto que o problema vai chegar em você, você já vai responder, não consigo. Não, você vai esperar e você vai buscar aquele método de você conseguir resolver aquilo. Você não conseguiu, você vai entender que você tem que procurar quem consegue resolver aquilo.
Você não conseguiu mesmo assim, sua mente já vai estar acostumada a reduzir o risco que aquilo pode trazer. Então, se aquilo é muito importante para você, você trabalha aquela situação. E aí você não se afoga, você não desespera, você não toma a atitude inesperada. A hora que o problema vir, ele não tem que parar na primeira vez que você tem o problema. Você continua, né? Porque o que acontece? O mindset, quando você tem um mindset fixo, você acredita na tua crença. Você acredita que aquilo já está enraizado dentro de você, de eu não sou bom naquilo, eu não consigo fazer aquilo outro, eu tenho que, para fazer isso eu vou demorar muito tempo, para fazer aquilo eu vou precisar de não sei o quê, eu só vou conseguir se eu demorar 10 anos. E às vezes é um negócio que você faz rápido, né, que você consegue desenvolver. E aí o mindset de dono fala isso, fala como resolver, né? Trazer o problema não é o problema. O problema é como eu resolvo o problema. A minha solução é resolver o problema. Infelizmente, nosso programa já chegou ao fim, mas amanhã a gente se encontra novamente para mais uma Manhã Mulher. Vou ficando por aqui e te desejando um ótimo dia.